vamos lá começar a contar um pouco da história de Plutão, né? Que, aliás, demorou até para ele ter esse nome, tá? Não foi assim. E, aliás, a história do nome de Plutão é uma das histórias mais interessantes também que tem. Todo esse lance de Plutão aí começa lá no começo dos anos 1900, quando tinha um cara nos Estados Unidos que ele não era astrônomo, né? Ele era astrônomo amador, né? Mas ele era, na verdade, um grande empresário. E o nome desse cara era Percival Lowell. O Percival Lowell, ele construiu um observatório ali no Arizona. Aliás, o observatório existe até hoje. E quem quiser visitar, ele fica aberto à visitação pública, tá? Chama-se Observatório de Flagstaff, no Arizona. O Percival Lowell, ele tinha duas obsessões na vida dele. Uma era Marte, então ele fez muitas observações de Marte, desenhos. Aliás, foi ele que foi o cara que bolou a ideia de que existiam marcianos em Marte, os canais, oásis e tudo mais. E ele tinha uma outra obsessão, o Percival Lowell, que era encontrar um objeto no sistema solar que ele chamava de Planeta X. Era o nome que ele dava. Não é que é planeta, não é que é o 10º planeta, não é nada disso. Era Planeta X de um planeta misterioso. Então, ele foi lá, construiu um telescópio, construiu um observatório para isso, para procurar o Planeta X. Aí, o que aconteceu? Muito bem. Para operar, né, ele, como eu falei, ele era astrônomo amador, mas o Percival Lowell, gostava de observar Marte, tá, pessoal? Ele precisava de alguém, de um cara bom, para poder procurar pelo Planeta X. E aí, ele fez uma chamada para atrás de algum astrônomo e tudo mais. Essa chamada foi bater lá numa fazenda perdida, lá no meio dos Estados Unidos, onde tinha um outro cara, que também não era astrônomo, mas manjava muito de astronomia, chamado Clyde Tombaugh, entendeu? Com um nome muito importante, guardem esse nome aí. O Clyde Tombaugh, ele morava numa fazenda e ele gostava muito de astronomia e ele estudava ótica e tudo mais, tanto que ele construía telescópios usando pedaço de coisa que sobrou, pedaço de trator, peça de caminhão que já tinha parado de funcionar para fazer o motor, para fazer a montagem. Ele fazia o tubo com cano que tinha lá na fazenda. Ele era um cara muito bom. E ele, o Clyde Tombaugh, ele tinha uma facilidade muito grande em desenhar coisas, em observar o céu, em detectar objetos e tudo mais. E aí, olha só, a história do Clyde Tombaugh, ela é sensacional. O Clyde Tombaugh saiu, ele viu esse anúncio que o Percival Lowell estava querendo um astrônomo lá para o observatório de Flagstaff para procurar o tal do Planeta X, e ele saiu lá da fazenda dele, onde ele trabalhava, sem nada, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, e foi lá para o Arizona para trabalhar no observatório de Flagstaff. Ele tanto não tinha dinheiro nenhum, porque ele dormia dentro do observatório. Então, arrumou lá um canto, ele dormia lá e ficava observando. Usava lá o telescópio, observava e fazia... O objetivo, né? Vamos lembrar sempre, era achar o Planeta X. Como que ele ia achar esse planeta? Então, a ideia dele era a seguinte, ele fazia uma foto num dia, dali 2, 3 dias fazia a foto na mesma posição do céu e ficava comparando aquelas fotos para ver se tinha algum objeto ali que mexia. Então, ele foi fazendo isso. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. E assim foi indo o Clyde Tombaugh trabalhando lá no observatório de Flagstaff. Até que no dia 22 de janeiro, ele fez uma foto do céu, 22 de janeiro de 1900 e... Depois nós vamos olhar aqui a data direitinho, tá? Para não falar errado para vocês. Mas ele fez uma foto no dia 22 de janeiro e ele fez outra no dia 29 de janeiro. E foram essas duas fotos que descobriram Plutão. Mas a descoberta mesmo fez aniversário agora, porque foi no dia 14 de fevereiro.
Ah, mas por que tanto tempo assim depois, né? Porque a vida naquela época não era a sua vida de hoje, cara, que você tira foto aqui no Instagram e na hora tá pronto. Então ele tirava uma chapa fotográfica gigante, aquilo lá tinha que ser revelado, ampliado e tal, secado para depois ele poder usar um equipamento muito interessante chamado Blink Separator. Ele colocava as duas imagens e aí o equipamento fechava um olho dele e depois fechava outro. Fechava um e fechava o outro. E nessa, é como se ele estivesse piscando e olhando as fotos. Por quê? Se ele tirou a foto da mesma região do céu, na hora que tivesse o objeto novo, que era o tal do planeta X, numa foto ele ia estar numa posição e na outra posição. E foi exatamente assim que o Clyde Tombaugh descobriu Plutão, que não tinha esse nome. Daqui a pouco eu vou contar a história do nome dele. Aí, ó, Clyde Tombaugh, 18 de fevereiro de 1930 que ele descobriu. Só que as fotos, foi 18 de fevereiro, acabou de fazer aniversário, só que as fotos foram de 22 e 29 de janeiro de 1930, quando Clyde Tombaugh, então, descobriu. E aí, foi uma alegria. Ah, e aí tem uma coisa muito triste. Lembra o Percival Lowell, que tinha a obsessão de descobrir o planeta X? O Percival Lowell já tinha morrido. Então, o Percival Lowell morreu sem saber da descoberta do tal planeta X. Ele que construiu o observatório, ele que contratou o cara, ele que investiu, porque o Percival Lowell, para quem não sabe, eu não sei se eu falei, ele era um empresário. E ele pôs dinheiro naquilo ali, só que ele morreu sem saber da existência do planeta X, porque quando o Clyde descobriu, já o Percival Lowell já tinha morrido.